Eu assisti, Júlio assistiu, nós assistimos o Michael Krizo ficar pequeno do lado do Rafa. Exato. E eu vendo o Michael Krizo na pesagem... E vendo o Michael Krizo postando sozinho, ou nos campeonatos que ele ganhou na IFBB, você olhava e falava assim, ele era líder. Não, você falava assim, ele vai bater com o Big Ramy. Ele na pesagem do lado do Rafa, o Rafa parecia que nem treinava. Nossa. De tão diferente que era. Mas quando tirou a roupa... Mas na hora de posar... Muito. Não é só na hora de posar, sabe o que acontece? É o shape, velho. Fisiculturismo. É o shape, velho. Fisiculturismo, ele é... acima de tudo, uma ilusão visual. Não é você ser enorme de músculo. Não é você ter 70 de braço, Não. 85 de conjunto. coxa. É o arredondamento muscular versus o estriamento, versus as proporções e versus a linha. É complexo. Por exemplo, quanto mais fina a cintura do cara, maior ele parece. Porque o X impressiona. Qual é o grande problema de atletas super pesados? Como nós estávamos falando de Jay Cutler. Cara, se ele não fosse imenso, vem cá, Ossos largos. se Jay Cutler não fosse imenso, ele teria alguma chance? Não, Não. não. Porque a ossadura larga, cara. Você vê ele hoje, nos dias atuais. Ele tá definido, tá com um físico bonito, mas como ele perdeu aquele volume que ele tinha na parte superior, braço, reto. ombro, parece que o abdômen dele ficou mais largo e é como um quadradão, né? Exatamente. É um quadradão, o peito ficou pequeno. Então, pra ele, naquela melhor condição, daquela foto que o fundo é azul, todo estrelado, que o quadríceps... Iron Man Pro. Aquele físico dele, pra mim, foi o melhor. Era impressionante. E ele conseguiu deixar uma boa linha de cintura ali. Por quê? É. Uma largura escapular, velho, imensa. assustadora. E aí, o que acontece? Aí, o X. O X melhora e é tudo... É o esporte subjetivo? Não podemos negar. Mas aquilo que eu tô vendo não mente. E eu o tô Jay- vendo. E é um esporte de shape, não é de tamanho. Não, é cheio. No passado, na década de 90, primeira vez que eu fui na Gold's Gym, eu vi atletas treinando muito maiores do que qualquer campeão. E eu fiquei indignado. Tinha um cara de cabelo descolorido, de óculos, que ele pesava uns 160 quilos e tinha 60 e pouco de braço. E aí eu pedi pro Bill perguntar pra ele, né? Porque eu não falava quase nada de inglês. Bora, Bill? Não, o Bill Reynolds, que era o editor-chefe da revista As Muscle Fitness. Tá. Que eu fiquei amigo por causa do namorado dele, que era meu amigo aqui do Brasil, e acabou indo pra lá. Tá. Então foi assim que eu consegui ter acesso aos caras na época. Isso foi em 95. Tá. E ele falou, não preciso nem perguntar. Ele sabe que ele não tem o shape de competição. Não preciso perguntar. Por isso ele não compete. Por isso que a gente não vê ele. Ele não aparece nas revistas, não aparece nos campeonatos. Mas o cara era gigantesco, era assustador aquele cara. Isso lá na década de 90. Então, antes, muitos dos bodybuilders tinham a consciência de que o corpo deles não era competitivo. Eles não subiam em campeonatos. Cara, eu fiquei assustado. Hoje não. Hoje todo mundo cresceu, definiu. Todo mundo quer se testar. Quer ser atleta, quer ser campeão. Eu fiquei impressionado com o Rough Diesel. Eu encontrei o Rough Diesel na feira do Arnold Sports, de blusa tudo. Cara, Nossa, de blusa. baixinho. A hora que tira Pequeno. a roupa é impressionante. fininho, pequenininho. Você olhava assim, mano, cadê aquele... Cadê? Bota Se ele ele na falasse pose. que era man, você acreditava. Sim. Não, se falasse que ele era amador. Não, e outra. Bota ele Ele na tem, pose. ele tem uma coisa. É que, igual o Cebu também, andando você não dá muita coisa. Lembra- pra ele. Quando ele Também dá- arma... Eu já Nossa, falei. Cogitam ele até na Open. Pois é. Num outro podcast nosso, eu falei de uma coisa que o atleta bodybuilder não pode esquecer que ele precisa ter, que é plasticidade. Isso que você vê no Rough Diesel é a plasticidade. Ele relaxado, desaparece. Ele contraindo, ele cresce. Demais. Tem atleta hoje no palco que relaxado e contraindo é a mesma coisa. Então, aí você fala assim, caramba, o cara é denso demais. O cara tá num nível tão grande de crescimento, de estrutura, de nitrogênio, glicogênio, que o cara é um mutante. Só que na hora que ele posa, é a mesma coisa que relaxado. Aí vem o cara que semi-relaxado... Eu senti isso um pouco no Michael Krizo. Quando ele vê semi-relaxado e a hora que ele posa, eu falo, que isso? O Michael Krizo, na hora da pesagem relaxado, o braço dele caía de tão grande assim, ó, no antebraço. Sim. O ombro. E ele foi com uma camisetinha daquelas, Cortada. Julião, que você usava pra dançar. Sabe? Xadrezinha, Pronto. cortadinha de Começou. manga, desfiadinha. Old school, Sério. old school, Old camisinha school old school. total ele foi. Sim, tem até uma marca Daquela dessa das dela nossas lá. em Venice. Tem.
Tinha uma marca que vendia essas camisinhas. Entendi. Tô tentando Se eu achar, eu lembrar. compro pra todos nós aqui. Ah, pode comprar que eu uso. Isso aí. Aí, ele chegou pra pesagem, cara, todo mundo ficou perplexo do homem da pesagem. Todo mundo ficou perplexo o tamanho dele. Falou, cara, só Big Ramy pra bater de frente com esse cara. Legal. Ele posando, ele se esforçava ao máximo pra trazer um conjunto na pose, mas, cara, foi engolido pelo Rafa. Por outros também, né? Por outros também, Por mas outros também. vamos dar aqui o crédito crédito pro pro Rafa. E o Rafa, talvez do top 10 da Open, talvez seja o menor? Mais leve, talvez. Mais leve? Sim, ele entrou com um 114, né? Por Talvez aí. seja o mais leve? O Rafa, eu falei com ele recentemente o seguinte: Rafa, você não precisa, como alguns atletas, chegar nesse off de 140, 145 quilos. Você não precisa de tanto. Porque a tua linha e a tua genética mostrou até hoje pra gente que você consegue crescer proporcional. Não é? Na verdade, Você- se ele fizer o mesmo off, cada off que ele fizer, ele ganhar 1 quilo, Isso. Não precisa É o de suficiente. muito para melhorar muito. Ele tem essa vantagem. Então eu botei agora na cabeça, tá publicamente nos comentários, em todo lugar eu mando mensagem para ele, eu mandei ele colar na parede do teto, na geladeira. 135 quilos. Você hoje, com 135 quilos, vai impressionar todo mundo. Vai lá fazer o Pittsburgh Pro, fazer o Guest Poser, impressionará todas as pessoas que vão estar lá, toda a mídia, porque você com um peso desse, que é 15 quilos menos do que o Dauda chegou praticamente, que hoje está destacando, é outro Rafa. E na hora que você, com esse peso, for lapidar, se você estiver próximo ou conseguir 120 quilos no palco, você está disputando o Mr. Olímpia. Isso aí. Não precisa de muito. Então o Rafa é E aquele... a prova foi esse próprio Mr. Olímpia. Então ele com 120 quilos naquela condição que ele chega, vai brigar pelo título de Mr. Olímpia. Eu não tenho dúvida disso. E falar em brigar pelo título, vocês acham que esse ano Dauda briga pelo título? briga. Briga. Eu acho. Eu acho. Sabe por quê? Principalmente por ter ganhado o Arnold Sports. Isso é deu... Isso deu... acende uma luz em cima do cara. Isso deu pra ele uma E eu, se eu fosse ele, nem competia mais. força. Só me veio no Mr. Olímpia agora. Não precisa, Mas tá eu acho que classificado. não. Eu acho que ele ainda toma porrada de 3, pelo menos. Eu acho que ele ainda perde pro Nick. Você ainda acha que o Nick vai reverter esse jogo? O Nick foi mais seco no Arnold e se arrependeu, ele falou, Ele né? perdeu Na o volume entrevista. de pernas, né? Ele se arrependeu? Ele falou que sim. Ele falou, o que adiantou eu ir mais definido, né? Como todo mundo falava, e eu perdi o título do Arnold. Então, pro Olímpia, vocês vão ver um outro físico. Pra mim, o top 3 se repete. Você acha que não, mas você Rádio, acha Had, que o Derek Had ganha de novo? e Nick? Não. Sim. Pra mim, É outro critério. o Had não ganha esse ano. Ele pode acho. não ganhar. Ele ganhou Pra mim- o título, aquele Olímpia. Tá aqui, ó. Gostamos Cara, de ele você. Ele ainda te- tem muita fibra na frente do Derek. É, velho, Ele na pode mas moral. eu não achei ganhar o se o seguinte- Derek mas chegar então, seco. Mas eu não Tem consigo muita ver. Mas eu vejo o Derek com mais um trabalho novo pra chegar no Eu primeiro. vejo o Derek com margem pra evoluir. Eu vejo o Had sem margem nenhuma pra evoluir. Isso. Eu acho aquele físico que já Mas- chegou no talo, no limite, batido, surrado, É. com as marcas do que tinha que ter de marca, Exatamente. com... E eu vejo o Derek com físico limpo ainda. E eu vejo o Derek em Porra. evolução e o Had não. Eu não O vejo Had em chegou evolução. muito bem de frente, mas ele chegou muito Ruim de costas, isso aí, Se ele time. melhorar as costas... Isso aí. E você concorda comigo que o físico dele no Mr. Olímpia não foi o melhor da carreira dele? Não. Não. E eu não Então sei nem pronto, como então ele já ganhou. ferrou. Duas versões não. do Had. É. A que competiu comigo em Vancouver, essa é uma. Sim. E a outra que competiu contra o Quando Flex ele ficou em Lewis. terceiro lugar no Competiu Olímpia. contra o Flex Flex Lewis e Lewis. deu aquela Foi na arrepiada série. no Flex. Quando ele Aquela ficou em forma terceiro dele no tava Olímpia, incrível. que era pra ser segundo. Eu acho O que Big ganhou. Quem tinha que ser segundo era o Had aquele ano. Naquele físico, Mas naquela é que, condição. mas é que Essa- ali o Had chegou muito ruim na prévia. Tá, e aí ele melhorou pra ficou- final? Ele ficou em quinto na prévia Ah. e em segundo na final. Puxaram Então, muito gasto ele. errado. Então aí quando mantiveram, a conta- fizeram meia Exato. culpa terceiro. Mas ele ter ganhado o Olímpia, não sou contra dele ter ganhado o Olímpia, dentro do que nós temos hoje no Olímpia, tá? Mas Mas vindo ele, Dauda ele do jeito ganhar que de tá vindo- novo, Outra, hein? O Derek, ele ganhou absolutamente do Derek. Só que o Derek tem um ano Do aí pra Nick. trabalhar. Do Derek. é o Derek. Então, foi o primeiro Derek ano. foi o vice, né? O Had. O Derek deu uma evolução para vir para esse Olímpia fantástica. Sim. Eu achava que ele ganhava. Como ele não ganhou,
Agora ele tá tendo tempo hábil pra pôr esse físico que precisa pra ganhar. E ele vai pôr, porque pelas postagens, a gente tá vendo que o off dele tá sendo ótimo.